Opa. Boa tarde a todos, a todas. Principalmente obrigada por aguentar até essa hora. Eu vou tentar ser o mais rápida e o mais divertida possível, porque depois, 6 e tanto da noite, ouvir a apresentação de pesquisa cheia de números pode se tornar uma coisa bastante aborrecida, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa pesquisa está trazendo novidades importantes e interessantes. Ela nasce já na sua própria existência, eu acho que já é uma novidade interessante. Ela nasce a partir da ideia, uma ideia do Todos pela Educação, e que imediatamente teve o suporte, o apoio de outras organizações, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Itaú Social, Instituto Unibanco, Fundação Roberto Marinho, desculpa, e Instituto CIA, porque eles apostaram na ideia, e ela realmente acho que está trazendo coisas que são novas e que vai ser muito legal poder compartilhar com vocês hoje. Nós chamamos essa pesquisa de Atitudes pela Educação. Como eu disse, ela é uma parceria entre todas essas organizações, e ela foi inspirada num estudo qualitativo que o Todos pela Educação fez, talvez no ano passado, ou no início desse ano, e que, como todo estudo qualitativo, ele permite você aprofundar muito as questões locais, individuais, mas ele não permite expandir isso para um universo mais amplo, né? Ele foi um estudo que usou diferentes abordagens, diferentes técnicas qualitativas, inclusive pesquisa etnográfica, para acompanhar o dia a dia de famílias de diferentes perfis e diferentes lugares do Brasil na relação dos pais e dos responsáveis com seus filhos, sob o ponto de vista da vida escolar dessas crianças. E nesse estudo, praticamente foram identificadas duas dimensões que, quando combinadas, geravam diferentes atitudes e diferentes comportamentos nessa relação, nesse acompanhamento. E foram nominadas essas duas dimensões de valorização e vínculo. Valorização daquele pai sobre a questão da educação, independente de ser com o seu filho, né? É um pai que valoriza a educação como conceito, como valor, como princípio, e vínculo que esse pai tem com aquela criança, independente de ser no contexto educacional ou não. E quando você combina essas duas dimensões, ela vai gerando diferentes maneiras, diferentes vínculos, diferentes formas e comportamentos do pai em relação à vida escolar do seu filho, adolescente ou criança. Como característico de um estudo qualitativo, então, pôde-se observar essas duas dimensões, mas não, sem quantificar como, quando, onde, de que jeito são esses pais que têm essas diferentes características, que aqui eu tentei representar por essa coisa. Sacou-se que tinha um grupo aqui, um grupo acolá, mas muito difícil de você não consegue, nessa etapa, dimensionar as características e as proporções desses indivíduos na população. Daí o interesse, então, em fazer uma parte quantitativa complementar a esse estudo, para tentar, então, estimar na população brasileira quantos, onde, quem, quais as características que determinam e descrevem esses diferentes comportamentos. Então, imaginem que a gente divide a população dos pais e responsáveis a partir dessas duas dimensões: pessoas que têm alta valorização da educação ou baixa, pessoas que têm alto vínculo com seus filhos ou baixo, pessoas que estão nos pontos intermediários desses 4 quadrantes, e vamos tentar estimar, então, a partir da quantitativa, como é que elas se distribuem no Brasil. O universo estudado foram pais de crianças em idade escolar, dos 4 aos 17 anos, de uma amostra representativa de todo o Brasil, capital, interior, periferia e tal, e uma amostra que, inclusive, foi sobreestimada nas regiões Norte e Centro-Oeste, para que a gente possa analisar os resultados separadamente para essas duas regiões. Como essas regiões são populacionalmente menores, se você faz uma amostra proporcional, a gente não consegue isolar os resultados do Norte e os resultados do Centro-Oeste. Mas como aqui a intenção depois era poder usar esse dado de uma maneira mais concreta na definição de estratégias a partir dos vários compromissos e das várias missões que esses organizadores têm, a gente fez, então, essa sobreamostra das regiões Norte e Centro-Oeste para poder, inclusive, individualizar esse resultado. Na hora de trabalhar o resultado total,
elas voltam às dimensões originais e, portanto, esses resultados estão proporcionais à população brasileira como um todo. Bom, aqui, tipo uma ficha técnica, né? Então, entrevistou-se através de uma pesquisa classicamente quantitativa, numa amostra que proporcionalmente ela tem 2.000 casos, e com outros 200 na região norte e na região centro-oeste. Foi feito o campo entre junho e julho de 2014, e entrevistávamos, então, pais e responsáveis de crianças da faixa de 4 a 17 anos. O contato era feito no domicílio e se perguntava à pessoa que nos atendia se ali havia uma criança nessa faixa etária, se ele era o responsável pela vida escolar dessa criança. Em sendo, ele era o entrevistado, caso não, ele indicava qual era a pessoa que ocupava essa posição de ser o responsável pela vida escolar da criança, e a gente entrevistava, então, essa pessoa que foi indicada por ele. Então, qual era o nosso desafio? E aí não só nosso. Então, o processo foi muito rico, porque, a partir dessa ideia do todas essas outras organizações trouxeram um acúmulo do que vem fazendo, do que vem aprendendo, do que vem estudando, para nos ajudar a bolar questionário, objetivos, métodos, etc. E juntos construímos esse trabalho a partir de tentar identificar, então, a partir de um instrumento quantitativo, essas dimensões que vocês veem aqui descritas. Como se dá o acompanhamento e o apoio no cotidiano das rotinas escolares das crianças e dos adolescentes, como se dá o diálogo entre os pais e responsáveis e essas crianças e adolescentes, qual é o papel da educação na projeção de futuro que esses pais enxergam, quanto eles acham importante a educação para a projeção para o futuro do seu filho ou dessa criança a cargo deles. Qual é o modelo de relacionamento dessa dupla, né? Criança, adolescente e adulto. Valorização da instituição escolar, da escola como um locus que merece a atenção, o respeito e etc. institucionalmente. A articulação desse adulto com outros adultos responsáveis pela sua própria criança ou por outras crianças. Então, ele vê a educação como uma tarefa só dele, ou ele percebe que ele está num contexto onde o professor, o diretor da escola, o coordenador, mas os pais dos colegas e outros atores têm a contribuir com esse processo educacional da criança, e o próprio ambiente familiar onde a criança vive, né? Esse questionário tinha quase 100 itens de avaliação, e a partir de um processo que a pessoa fosse avaliando de que maneira cada uma daquelas 100 afirmações encaixava ou não com aquilo que ele acreditava ou com aquilo que ele fazia no seu dia a dia, foi possível a gente dimensionar esses diferentes perfis. Bom, para que a gente fez tudo isso? Não é uma curiosidade apenas acadêmica. Eu acho que o perfil das organizações que estão envolvidas nesse processo, de fato, é de atuação, de produzir conhecimento para compartilhar esse conhecimento e induzir que ele fortaleça a ação de diferentes atores nesse campo, né? Então, essa apresentação hoje ela é só o começo de uma oferta a que vocês que estão no campo peçam mais informação sobre esse dado, nos ajudem a pensar outros ângulos de análise e usem, de fato, esse dado, assim como ele está, ou a partir de outras análises que sejam possíveis, para, de fato, tomar decisão, orientar projetos, orientar processos no âmbito privado, no âmbito da escola pública, no âmbito das políticas públicas, porque é por isso que nós, todas as organizações envolvidas nisso, fizemos o trabalho. A gente também, esqueci de comentar, acho que tem uma leitura desses dados que orientam muito a comunicação, seja a comunicação próxima, né, de um projeto, de um programa, de uma política, de uma escola, de uma rede, com os pais que estão ali próximos, seja a comunicação mais ampla, comunicação pensada nos meios de comunicação e tal, de que há diferentes perfis, e esses diferentes perfis precisam de diferentes conteúdos. Eu acho que a gente acaba repetindo demais, é importante acompanhar o filho, é importante levar a mochila, é importante não sei o quê, quando esse discurso, de repente, não é mais o que as pessoas estão querendo ouvir. É importante identificar que esses diferentes perfis têm diferentes demandas e precisam de diferentes processos para avançar
nessa relação que tem com as suas crianças e contribuir com a educação delas. O primeiro dado que eu vou passar bem rápido, que não tem a ver exatamente com o objetivo da pesquisa, mas que já traz uma informação interessante, é quem são esses pais, quem são esses responsáveis, quem são esses adultos que se dizem responsáveis pela vida educacional dessas crianças. Isso já é uma diferença de grupos bastante relevante que tem que ser levado em conta. Primeiro, 84% dos pais, dos adultos que se dizem responsáveis por essas crianças são efetivamente pais e mães dessas crianças, né? Aqui vocês estão vendo em cor verdinha o total das crianças, o de 4 a 17 anos, e em azul especificamente as crianças de 4 e 5, que é o foco um pouco desse nosso encontro de hoje e desses dias. No caso das crianças de 4 e 5, essa proporção de pais e mães cai um pouquinho, porque o avô e a avó, principalmente, assumem uma posição um pouco maior, uma proporção um pouco maior dessa responsabilidade do que no caso das crianças um pouco mais velhas. Então, de qualquer forma, falando de crianças de 4 e 5 anos, 80% desses responsáveis são efetivamente os pais, pai e mãe, 15% são avós e o resto se distribui em outros parentes e outros tipos de relacionamento. Uma informação que é nova, que de uma certa maneira é surpreendente e contra-intuitiva, de uma certa maneira, é que 54% das pessoas ou dos pais que se declararam responsáveis por essas crianças são mulheres, e a outra metade, quase, são os homens. Quem está no dia a dia da relação dessas crianças com a escola costuma dizer que os pais somem, né, e são todas as mães que estão presentes. Mas nessa abordagem a gente achou bastante relevante que, ao serem abordados em suas casas e sendo perguntados a eles quem era o responsável pela vida escolar daquela criança, 46% dos pais se declara ser um responsável, que na sua visão é uma forma que não necessariamente é daquele cotidiano, mas é uma forma assim de assumir essa responsabilidade também. Quanto à idade, na média, esses pais têm 42 anos, a gente não está mais falando de um grupo muito jovem, né? A gente já tem uma pirâmide etária, mesmo na composição de pais e responsáveis que têm a seu cargo crianças e adolescentes, que já não é muito jovem, 42 anos na média, e falando de crianças de 4 e 5, essa média é de 37 anos. Mas acho que o dado mais relevante de todos, não é novidade para ninguém também, mas quando você enxerga ele ali, ele chama muita atenção, é a escolaridade desses pais, né? Então, esses pais irresponsáveis que estão a cargo das crianças que estão hoje nas nossas escolas, 8% deles não têm escolaridade nenhuma, né? 23% apenas terminou os anos iniciais do fundamental, 25% chegaram às séries finais do fundamental, 33% ensino médio, apenas 11% com educação superior. Mas chama atenção mais ainda, nós perguntamos a esses entrevistados, ou seja, a esses pais não responsáveis, qual era a escolaridade dos seus pais irresponsáveis, ou seja, os avós dessas crianças. E aí acho que a coisa é notável, o salto, né, que em 2 gerações o Brasil dá em termos de acesso à educação, não é novidade, repito, mas a hora que a gente reflete sobre o impacto disso no cotidiano dessa relação, é evidente que isso é bastante significativo. 24% dos respondentes são filhos de pais e mães, ou seja, os avós das crianças, que não tiveram nenhuma escolaridade, né? Então, para 24% dos atuais pais das crianças, não houve uma experiência escolar de um pai que tivesse passado pelo banco da escola. Além disso, 1/3 apenas tem fundamental incompleto. Então, são experiências bastante precárias, bastante... também, de novo, não é novidade, como acontece no Brasil como um todo. 95% e 92% dos pais, quando estudaram na rede pública, no fundamental e no médio, e superior na rede privada, que todo mundo sabe que é menos qualificada do que a pública. Bolsa Família presente em 36% das famílias, emprego alto, quase todo mundo trabalhando, e renda familiar proporcional à distribuição da população brasileira. Agora eu vou ter que correr. Os pais, acho que eu vou pular.
Vamos lá ao que interessa. São pais de quem, para começar, né? Então, como é que isso é distribuído de acordo com a população brasileira mesmo? Então, 10% desses pais entrevistados são pais de crianças de 4 e 5, 37 de 6 a 10, 32 de 11 a 14, 21 de 15 a 17, divididos nos ciclos da educação básica, particular e pública, beleza, a gente já sabe disso. Tá, o que deu? Bom, tá. Então, a gente perguntou para eles um monte de coisa, quase 100 questões, onde eles tinham que se identificar como, concordando mais ou menos com questões que diriam se eles valorizam mais ou menos e se eles têm o maior ou menor vínculo com seus filhos. Se você distribuir as respostas nesses quadrantes aqui, que é tentando chegar naquilo que a gente começou lá atrás, né? Naquela coisa qualitativa, transformá-la agora em quantitativa. Cada quadradinho desse representa, quanto mais escura a cor, mais gente está naquela combinação ali, né? Então, deixa eu achar aqui esse negócio. Esse pessoinha aqui, por exemplo, né, é uma pessoa que tem alto grau de vínculo com seu filho, mas baixíssimo grau de valorização. Quer dizer, ele está bem para baixo na escalinha de valorização, que o máximo está aqui e o mínimo está aqui, e aqui ele está bem no alto da escala de vínculo, né? É aquela pessoa que ama muito o filho, mas a educação não é relevante nessa relação. No extremo oposto, a gente tem a pessoa que tem alto grau de valorização da educação, mas tem um vínculo precário com o seu filho, né? E boa notícia, quer dizer, o grosso das pessoas está aqui nesse quadrante positivo, onde ao mesmo tempo temos alta valorização e alto vínculo. E agora vamos tentar entender quem, como e onde são essas pessoas. Bom, a gente conseguiu combinar essas variáveis de uma determinada maneira para obter... Opa, errei de flechinha, peraí. Para obter essa distribuição. 12% das pessoas estão no nível máximo da escala. Eles estão no máximo de valorização e no máximo de vínculo. Eles pautam a relação dos seus filhos com um vínculo forte, e neste vínculo está permeada a alta valorização que eles dão da educação. Então, se torna o contexto mais fértil, mais profícuo para a contribuição do pai para a educação dessa criança. No extremo oposto, 19%, são os pais que são chamados aqui de distantes. Eles têm baixa vinculação com as suas crianças e baixa valorização da educação. Portanto, assim, dificilmente essa criança encontra um ambiente próprio para se desenvolver do ponto de vista educacional num núcleo familiar com essa característica. Vamos pensar no meinho, né? No meinho, que é aquele cara equilibrado, que não está muito para lá nem muito para cá, são 17%. E aí você tem os dois principais grupos, 27%, que é mais vínculo, mais cuti-cuti do que disciplina educacional, e 25%, quase do mesmo tamanho, aqueles que são maior valorização e dificuldade de transmitir essa valorização por um vínculo que está menos forte. Está aqui uma descrição, que eu não vou passar muito, perfilzinho rapidinho, né? Algumas coisas são, inclusive saiu bastante cobertura desse estudo na mídia, e caindo um pouco naquela leitura meio fácil de dizer, os mais altos, né, os que têm mais, lá o topo, alta valorização com alto vínculo, e alta valorização da educação, são aqueles de classe, escolaridade mais alta e classe mais alta. De fato são, tá? Mas não é tão... Se você pegar nesse grupo aqui de comprometidos, que seriam aqueles de alta valorização e alto vínculo, você vê que 14% deles são de ensino superior, enquanto que, na média, o ensino superior pesa 11%. Então, eles são mais que proporcionalmente, sim, tá? Mas o que nesse país não teria esta ou qualquer outra distribuição muito mais acirrada até nas diferenças do que essa? Se a gente pensar em consumo de sapato, ou consumo de livro, ou voto na eleição presidencial, né? Qualquer uma dessas diferenças aqui seria maior do que essa. Então, mais do que ler isso com uma afirmação de que se reproduz a desigualdade, porque quanto mais escolarizado, mais, né? Eu acho que aqui a surpresa é outra. É que nos níveis baixos de escolaridade, a valorização é alta e o vínculo é muito alto também. Isso são excelentes oportunidades de intervenção. Tá? Bom, tá, isso aqui, o que mais? Vocês me botaram muita pressa, gente. Aí a gente conseguiu pegar daquelas tais 100 frases,
ou 100 coisas que as pessoas concordavam como atitudes ou como comportamentos cotidianos, e organizá-las mais ou menos nesse conjunto de variáveis para ver quais dessas características mais pesavam ao poder caracterizar um grupo, ao diferenciar um grupo do outro, né? Agrupando, então, essas características, a gente tem a que mais ocorre com mais frequência, ou que, na média, as pessoas mais concordam com frases indicativas desse grupo de avaliação, em 77% em média, é a valorização da instituição escolar. Quer dizer, a escola é vista como um espaço valorizado, a escola é importante, o professor é importante, se comportar bem na escola é importante, que mais, assim, tipo, a escola enquanto instituição mesmo, enquanto locus relevante para o processo. Concordam com isso 94% dos pais, né, daquele grupo mais alto, mas também uma alta concordância ainda nos distantes. Quer dizer, apesar de distante, apesar com pouco vínculo, apesar de pouca valorização, a escola é um lugar visto como relevante, importante, ritual. Segundo item que aparece com mais concordância entre todos os grupos é o fazer cotidiano desse acompanhamento. Então, eu levo na escola, eu olho a mochila, tomo a lição, eu pergunto se teve prova, vejo se tem falta, são as ações cotidianas. Eu vou furar um pouquinho o seu time-out. Se eu estou conseguindo que o pessoal não vá embora, tá bom. 69% aposta na educação para o futuro, como um investimento para o futuro dessa criança, né? E aqui a gente já começa a ver um pouquinho mais de diferença, um pouco mais sensível. Mas veja, por exemplo, que interessante, aqui os vinculados, que teoricamente são até mais, né, são menos medianos que os medianos, mas projeção ao futuro, achar que a educação é importante para o futuro do filho, é menos do que em outros grupos, tá? Porque ele é mais assim, ele ama o filho, ele acha que esse amor é suficiente, e é esse o apoio, é essa relação que prevalece, não é uma relação de investimento ou de investir em outros fatores que garantam o desenvolvimento e o êxito dessa criança. E à medida que a gente vai descendo aqui na escala, talvez foi bastante importante acho que é uma descoberta da pesquisa mesmo, essa sensação de que, quer dizer, só os pais com maior vinculação, com maior clareza sobre o papel da educação e o papel e da sua relação com seus filhos, é que percebem que educar não é um ato solitário, que há outros atores envolvidos nesse processo. E vejam aqui a diferença entre 89% dos pais comprometidos percebem isso, e quando você vai para os pais distantes, só 26% se vê que o professor, o coordenador, o diretor, o gestor, o outro pai, a minha tia, a minha avó, são componentes do processo educacional do filho. Aqui eu trago algumas diferenças que mostram o filho de 4 e 5, como se relacionam os pais de 4 e 5 anos, em comparação com pais de outras faixas etárias, né? Que também é um monte de número que vai ficar aqui para vocês olharem depois, blá, 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 e vamos lá ao que interessa no final. Tem vários estudos crescentemente mostrando a relação, a importância de pai no desempenho escolar, mas não só no desempenho nota, né? Mas no desempenho escolar de uma maneira mais ampla, mais integral, seja porque esse filho encontra as condições operacionais práticas para o estudo, então o pai leva na escola de fato, não deixa ele faltar, proporciona um ambiente adequado para ele fazer a lição, essas coisas mais operacionais, mas também pela valorização que esse filho reconhece no pai, o estímulo, o encorajamento, o incentivo e o exemplo, né? Não adianta eu falar para o filho estudar e depois, na hora que eu tenho que arrumar o tempo para ele estudar, eu pego e saio e levo ele passear não sei aonde, ou fico fora de casa até tarde e não trago ele cedo para casa para ele poder estudar no dia seguinte. Então, essa relação prática entre o que se diz e o que se faz, evidentemente, acaba refletindo em como essa criança reage com a escola. No Brasil, a gente tem, de fato, esse gap gigantesco nas gerações anteriores. Então, essa baixa vivência, experiência, trajetória dos atuais pais, enquanto eram alunos, né, eles tiveram uma vivência muito rala dessa experiência numa grande parte da população. As escolas não se constituem em ambientes acolhedores, positivos e que tratem adequadamente e que ensinem esse pai
a exercer essa relação. Não existe política pública específica para a formação e para o incentivo do pai nessa colaboração. A gente vai vendo que quanto mais alta a idade da criança, mais difícil fica essa relação, né? Ele ainda se vira mais ou menos bem quando o filho é pequenininho, mas à medida que esse filho vai crescendo, a coisa só vai encrencando. Então, formação específica, incentivos e políticas que mostrem para esse pai qual é o papel dele nas diferentes faixas etárias. Chamar os pais a participar para a educação dos filhos tem se mostrado já no próprio Brasil diferencial entre escolas que têm projetos exitosos, resultados não só de desempenho, mas resultados positivos. A participação do pai tem sido diferencial nesses projetos, então é meio evidente que isso tem que ser procurado. A articulação de políticas públicas em outras áreas, eu cheguei um pouco antes e estava ouvindo, uma área que eu desconheço total, mas essa questão toda das questões da psicologia aplicadas, evidentemente, essa mesma criança é a criança que está sofrendo de todas essas outras circunstâncias que vocês estavam comentando antes, e não adianta esperar que a escola resolva todas elas ao mesmo tempo, então essa articulação é importante, não só assistência, saúde, mas também juventude, cultura, esporte, trabalho, enfim, tem espaço para grandes articulações, considerando que a escola é o equipamento público mais presente no Brasil como um todo, em qualquer canto tem escola, e também chamando a atenção para que, como essa relação se estabelece na faixa de 4 a 5 anos, quer dizer, isso é a inauguração da vida dessa relação pai e filho com a sua educação, né? Ela é uma espécie de plataforma que vai servir de base para que essa educação se construa, que essa relação se construa também para o futuro. Então, qual é a importância de tratar desde cedo essa relação de uma maneira saudável, objetiva também, né, que não seja só no carinho, mas que tem outras componentes dessa relação. Então, espero ter dado conta. Muitíssimo obrigado pela paciência e a gente está à disposição.